Hoje o que está guiando as suas escolhas é a sua vontade de fazer algo próprio, algo que é só seu, algo que só depende daquilo que só você sabe fazer, daquilo que só você tem nas mãos para fazer. É o meu conhecimento de vida, são as minhas experiências, são as ferramentas que eu adquiri ao longo da minha experiência de vida que vão fazer com que eu realize, manifeste algo no mundo, uma ideia, uma vontade, um sonho. Tá incrível aqui, sagitarianos, já logo no começo. Porque só saíram arcanos maiores. Significa que realmente você está passando por situações de transformação profunda na vida. Significa que você está tendo comportamentos, reações, manifestações potenciais, desafios muito relevantes para sua história, que realmente fazem diferença em quem você está se tornando. Realmente fazem diferença com o que você está vivendo nesse momento. Suas escolhas estão sendo pautadas, estão sendo guiadas pelo mago, por aquele que faz a mágica acontecer, que manifesta o sonho na matéria, manifesta o projeto na matéria, manifesta a persona que quer ser na matéria, através do dom que ele tem da magia, sabe? Você tem a energia suficiente para isso, você tem os recursos materiais suficientes para isso. Aí você pode pensar, mas eu não tenho recursos materiais nenhum no momento da minha vida. Mas os necessários para fazer alguma coisa que se manifestar na matéria você tem. Seja um celular, como eu tenho aqui. Hoje o meu recurso material que eu tenho é a internet, a minha persona, a minha pessoa, o meu celular, e eu tô manifestando esse vídeo aqui. Olá, olá, seja bem-vindo, sagitarianos, ao Espelho Tarô. Se você está aqui pela primeira vez, eu tenho um recado importante para te dar. Aqui eu não farei leitura de previsões. O tarô que eu utilizo aqui é como ferramenta de autoconhecimento. Então, na leitura dos signos, nós vamos investigar quais os sentimentos, quais os padrões, quais comportamentos, quais potenciais estão disponíveis aí para você. O intuito é que enquanto eu faço a leitura, você possa refletir se isso tem a ver com você, o que essa leitura está tentando te despertar, o que ela está tentando falar com você, se ela de fato tem a ver com você. Porque quando a gente investiga comportamentos, sentimentos, desafios, padrões, os caminhos que a gente pretende seguir ficam muito mais claros. Então não assista como alguém que espera respostas prontas, assista como alguém que se olha no espelho, querendo se conhecer um pouquinho mais. Lembrando que é uma leitura de acesso à energia coletiva, portanto, não são todas as informações que vão ressoar com o seu momento agora. O importante é que você pegue somente aquilo que ressoar no seu coração e deixe que o restante caminhe livremente. Vamos começar então, sagitarianos? Vamos ver o que o espelho, o que o seu reflexo no espelho quer revelar sobre você hoje, né? Espelho tarô. Quem é esse sagitariano hoje? Quem é esse sagitariano hoje? Olha, a temperança, que é uma carta que muitos acreditam ser a energia aí de Sagitário, né? A temperança, aquela que tempera, que equilibra as coisas. É um pouquinho de bagunça e um pouquinho de seriedade. Então, eu vejo vocês hoje assim, né? Buscando o equilíbrio na vida, buscando temperar as coisas, buscando ali um pouquinho de racionalidade, um pouquinho de emotividade, né? De emoção. São pessoas que não estão se deixando levar nem pelas emoções, nem pelo racional, né, exagerado, mas estão tentando equilibrar a vida, estão tentando se curar de questões, né? Pessoas que perceberam aí excessos
na vida e agora estão entendendo que, opa, pera, não é tão por ali, sabe? Se você é um sagitariano que foi sempre da bagunça, por exemplo, agora você entendeu, tipo assim, não, não dá mais pra continuar só na bagunça, né? Eu preciso ter as minhas responsabilidades também, levar algumas coisas a sério, preciso conquistar algumas coisas na vida. Se você sempre foi uma pessoa mais emotiva, agiu mais na raiva, mais na dor, não, pera, eu preciso avaliar melhor as situações da vida para entender em que caminho eu estou, né? Entender melhor esse sentimento aqui que toma conta do meu ser quando vem e eu preciso equilibrar isso, eu preciso curar. Então eu vejo que vocês estão buscando equilíbrio nesse momento na vida, estão buscando cura, estão buscando temperança, estão buscando temperar um pouquinho disso, um pouquinho daquilo, né? Não dá para ser tanto ao céu nem tanto à terra. Eu preciso de espiritualidade? Preciso, se for o seu caso, né? Mas também não dá para eu ficar só no mundo espiritual de que eu preciso ser uma pessoa iluminada, toda certinha, fazer tudo certinho. Não dá, eu sou um ser humano, eu tô vivendo as experiências aqui da vida, então eu vou errar, eu vou acertar, eu vou compreender. Né, eu vejo você aqui nessa fase, nesse momento. Legal, legal. Muito legal, sagitarianos buscando equilíbrio aí na vida, né? Responsabilidades, diversão, amizade, um pouco de solitude. É o equilíbrio da vida. Vamos entender um pouco mais aqui, vamos entender. Opa, pera. Espelho tarô. O que essa pessoa sente, mas esconde? Qual aspecto essa pessoa evita olhar? Espelho tarô, qual aspecto essa pessoa evita olhar? Saíram duas, eu vou aceitar as duas. A roda e o sol, gente, só arcano maior até agora. Aqui, o que você tá evitando olhar? A mudança, né? A mudança da verdade, a mudança da clareza que você tem sobre você. Aqui eu entendo a roda da fortuna com o sol, no que você evita olhar. Talvez seja que aquilo que você sabe sobre você mudou. Tudo aquilo que eu sei sobre mim, quem eu sou, sobre os meus talentos, sobre a verdade que eu sei sobre mim, mudou. Não é mais a mesma coisa. A roda girou e as coisas mudaram e eu não quero olhar para isso. Eu não quero olhar para a mudança que aconteceu, já aconteceu em mim, em quem eu sou, no que eu faço, no que eu gosto de fazer, no que eu sei fazer, no que eu quero fazer da vida, nos meus sonhos, nos meus objetivos, no meu comportamento, sabe? Aqueles sonhos que eu tinha, parece que não fazem mais sentido para quem eu me tornei. E eu continuo, eu tô evitando olhar para isso, porque daí agora eu vou ter que ressignificar, reescrever toda a minha história. Quem eu sou sem aquele sonho que eu sempre quis, né? Vou dar o meu exemplo. Um sonho de infância meu é escrever um livro, mas até hoje eu não escrevi. Eu tenho muitas histórias para contar, muitas coisas aconteceram na minha vida. O tarô me trouxeram ainda mais histórias que talvez eu pudesse contar no meu livro, mas é uma coisa que ficou paralisada na minha vida. Mas eu ainda fico com aquilo. Um dia eu vou escrever um livro. Mas será que esse ainda é o meu desejo mais profundo, o meu sonho mais profundo? Quem eu me tornei hoje, será que isso não mudou? Só que daí, se mudou, eu vou ter que agora
identificar qual é o meu sonho agora, então, né? Qual é o meu sonho agora? Não é mais escrever um livro, é o quê? Tem alguma coisa aqui de mudou os seus sonhos, mudou quem você queria ser, a forma que você queria ser vista. Eu sempre quis ser vista de uma forma intelectual. Alguém que sabe alguma coisa, alguém que estudou alguma coisa. Mas sei lá, de repente eu conheci alguém na vida que me trouxe uma leveza, que me mostrou a vida de uma forma diferente, e eu gostei disso, e agora aquilo já não faz mais tanto sentido pra mim, mas eu tenho medo, eu evito olhar pra isso. Então aqui tem uma questão de é, de refletir sobre si mesmo, quem você se tornou. Refletir quem você se tornou para ver o que já não faz mais sentido. Tá, você tá buscando cura, você tá buscando equilíbrio, né? Você tá buscando agora dar atenção a coisas mais responsáveis da vida, mas tá tentando se divertir também. Você quer ter amigos, mas não é só isso. O equilíbrio que eu falei aqui. Mas tem um evitar olhar para quem se tornou aqui. E é preciso olhar para isso. Vamos entender aqui. Espelho, revela o que guia as escolhas dessa pessoa. Espelho tarô. Revela o que guia as escolhas dessa pessoa hoje. Revela o que guia as escolhas desse sagitariano hoje. Muitas cartas, vamos escolher uma só. Espelho tarô, revela o que guia as escolhas desse sagitariano hoje. O mago. A vontade, a necessidade e a capacidade de realização, de manifestação, de manifestar algo que quer no mundo, né? Hoje o que está guiando as suas escolhas é a sua vontade de fazer algo próprio, algo que é só seu, algo que só depende daquilo que só você sabe fazer, daquilo que só você tem nas mãos para fazer. É o meu conhecimento de vida, são as minhas experiências, são as ferramentas que eu adquiri ao longo da minha experiência de vida que vão fazer com que eu realize, manifeste algo no mundo, uma ideia, uma vontade, um sonho. Tá incrível aqui, sagitarianos, já logo no começo. Porque só saíram arcanos maiores. Significa que realmente você está passando por situações de transformação profunda na vida. Significa que você está tendo comportamentos, reações, manifestações, potenciais, desafios muito relevantes para sua história, que realmente fazem diferença em quem você está se tornando, realmente fazem diferença com o que você está vivendo nesse momento. Suas escolhas estão sendo pautadas, estão sendo guiadas pelo mago, por aquele que faz a mágica acontecer, que manifesta o sonho na matéria, manifesta o projeto na matéria, manifesta a persona que quer ser na matéria, através do dom que ele tem da magia, sabe? Você tem a energia suficiente para isso, você tem os recursos materiais suficientes para isso. Aí você pode pensar, mas eu não tenho recursos materiais nenhum no momento da minha vida. Mas os necessários para fazer alguma coisa que se manifestar na matéria você tem. Seja um celular, como eu tenho aqui. Hoje o meu recurso material que eu tenho é a internet, a minha persona, a minha pessoa, o meu celular, e eu tô manifestando esse vídeo aqui. Então, é o recurso que você tem em mãos para manifestar algo, tá? Você já tem o conhecimento necessário, você já sabe o que quer.
Vamos entender, espelho, e se tem alguma sombra aqui pedindo atenção. Espelho tarô, revela a sombra que pede atenção para esse sagitariano nesse momento. Revela a sombra. Espelho tarô, revela a sombra. Valete de copas na sua sombra. A intuição, o sentimento, o desejo, a satisfação de fazer aquilo que quer, que sonha em fazer, o sonho, né? Aqui, o que pode acontecer? Talvez você seja alguém que sonhe, que tenha um sonho muito ligado a quem você é, ao que você faz. Como é que eu posso explicar? Igual eu falei, eu tenho o sonho de ser visto de tal forma. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque o valete de copas, ele é meio narcísico também, né? Ele se apaixona pela própria imagem, ele se apaixona por quem ele é. Então aqui pode ter um sonho meio ilusório, assim, de eu sou uma pessoa incrível, eu sou uma pessoa maravilhosa e eu vou conseguir realizar algo que, sabe? Que assim, da noite pro dia, que pessoa incrível que é essa pessoa. Tem uma coisa assim, valete de copas, um sonhador meio narcísico aqui. E é uma sombra, é uma coisa que precisa de atenção, né? Precisa refletir. Esse seu sonho é genuíno no sentido de contribui com as pessoas, contribui com o todo, ou só contribui com o seu ego? Entende? Tem uma sombra aqui de querer realizar algo que traga muita felicidade, muito prazer, muita satisfação pessoal. Uma coisa muito egóica, sabe? Muito própria. Sabe? Eu não tô me importando se o meu sonho ajuda ou não ajuda. É o meu sonho, eu quero realizar. Tem alguma coisa assim. Tem alguma coisa aqui nessa sombra pedindo atenção, sabe? Aqui pode estar falando também de pessoas, como eu falei, que não fazem nada daquilo que não dá prazer, sabe? É aquele prazer ilusório, porque tudo na vida que a gente for realizar, todo sonho, toda tarefa. Perdão, gente, esqueci de pegar água. Já vou pausar para pegar. Tudo que a gente for fazer na vida tem um desafio. Nem os prazeres, eles são tão 100% assim, só prazer, só, sabe? É como se, tipo assim, eu quero realizar um sonho, eu quero realizar o meu desejo mais profundo, mas ele não pode ter um empecilho, ele não pode ter um defeito, ele não pode ter um desprazer. Mas não é assim que funciona. Então tem uma coisa aqui de um prazer ilusório, de um sonho, de uma realização de sonho, como se não se fosse trazer só satisfação. Não tem um desafio, não tem uma dificuldade, sabe? Tem uma coisa assim também. Tipo, eu tô realizando um sonho, vamos supor, igual eu usei o exemplo que eu tenho o sonho de escrever um livro. Aí eu começo a escrever o livro e começo a ter bloqueio criativo. Tô sem ideia para escrever. Aí eu falo assim: "Ah, então não é não é essa a história. Eu tenho que buscar outra história, porque a história que for a realização do meu sonho, ela não vai me dar bloqueio criativo. Eu vou começar a escrever sem parar até acabar o livro e vou finalizar ele sem ter um empecilho, entende? A pessoa que acredita que vai ser assim, tem essa sombra, tem alguém que acredita que aquilo que é para ser da alma,
aquilo que é o próprio propósito de vida, não vai ter dificuldade, não vai ter empecilho. E não é assim que funciona, a gente sabe. Então, essa sombra aqui, ela fica ali, talvez, impedindo você de manifestar e realizar aquilo que você tem em mãos para manifestar, para realizar. Essa sombra, ela impede que você olhe que alguma coisa aí no seu talento, na verdade que você sabe sobre quem você é, mudou e você tá evitando olhar para isso. As coisas mudaram, sabe? A forma como você se via antes mudou. Você agora tá buscando o equilíbrio, tá buscando a cura de algumas questões que você viveu e tudo mais, legal. Só que você não tá evitando olhar que alguma coisa mudou em você. As suas escolhas, elas estão sendo todas pautadas por essa capacidade aqui de realizar, de manifestar alguma coisa na matéria. Mas tem essa sombra de valete de copas aqui, que é alguém sonhador, que busca prazer e satisfação e propósito em tudo que faz, mas não entende que nesse processo tem dificuldade também. Não é porque é o propósito da sua alma, não é porque é o propósito da sua vida que não vai ter dificuldade, que não vai fugir um pouquinho daquilo que é prazeroso para você. Às vezes a gente tem que fazer um sacrifício na vida, passar por um desafio para realizar um propósito, para realizar uma satisfação de vida. Então, tem assim uma sombra aqui, um sonhador. Tem um sonhador muito ilusório aqui na sombra que impede, né? Talvez por isso você não olhe que você mudou. Você não quer olhar que algumas coisas mudaram, porque você fica assim, nossa, mas eu jamais aceitaria seguir esse caminho aqui, fazer isso aqui tão difícil, de forma tão séria. Eu sou tão alto astral, divertido, mas será que você só não amadureceu? Você só não percebeu que as coisas precisam ter responsabilidade, maturidade? Mas tem um lado meio infantil, sonhador ali na sombra, sabe? Que acha que tudo tem que ter muito prazer. Espelho, revela a força que essa pessoa tem para acessar. Espelho tarô. Revela a força que esse sagitariano tem para acessar. Olha! É isso mesmo, gente. A força que você tem para acessar é um 7 de copas. Ou seja, perceber que algumas das suas opções, algumas das escolhas que você está fazendo hoje são uma ilusão. Tudo que você escolher, todo o caminho que você vai escolher, vão deixar o quê? Um sentimento de frustração por estar deixando a outra opção e vão trazer benefícios e também algumas dificuldades, coisas positivas e negativas, os prós e contra. Mas você tem essa capacidade aqui de olhar, de enxergar, de perceber isso. Isso aqui é um potencial seu. O mesmo potencial que você tem para se iludir com os sonhos, com os desejos, sabe, com os objetivos da vida, mesma capacidade que você tem para se iludir, você tem também para perceber que a vida é assim, que toda opção vai trazer pontos positivos e negativos. E que é uma ilusão acreditar que você vai encontrar alguma opção ou algum sonho, alguma questão que vai ser perfeito. Sabe? É assim, eu quero manifestar um projeto e eu acredito que esse projeto vai ser sucesso. Vai me dar muito dinheiro, vou ficar muito famoso com esse projeto da noite pro dia e vai ser só alegria, e vai ser só alegria. Você tem a capacidade de enxergar que né, para chegar a esse ponto é preciso muito trabalho, é preciso muita dedicação, é preciso ultrapassar muitas dificuldades. Então, assim,
Você é uma pessoa sonhadora que quer encontrar propósito e sentido nas coisas? Tudo tem que ter muito sentido. Tudo tem que fazer muito sentido emocional pra mim, senão eu não quero. Ok, mas você tem a capacidade também de enxergar que pensar dessa forma é uma ilusão. É uma ilusão. Pode ter sentido, pode ter propósito, pode ter sentir, mas também tem que ter maturidade, tem que ter pé no chão, tem que ter a prática, tem que ter a coragem de escolher uma opção. Pode ser alguém aqui que sonha com várias coisas e acha que as várias coisas vão dar todas certo. Aqui você tem a capacidade de escolher uma coisa para se dedicar, uma coisa para sofrer por ela, para passar pelos desafios, para focar naquilo e ir até o final e realizar. Tá? Então é uma força que você tem, porque muita gente não tem a força de sair da ilusão. Você é um sonhador que tem força para sair da ilusão, tá? Você tem força o suficiente para escolher uma opção e transformar, porque aqui tem uma potência de transformar aquilo que acredita, aquilo que sente como propósito de vida numa coisa muito legal, uma coisa realmente palpável, realmente que realize, né, o sonho, a vontade, o desejo, mas é uma coisa. Escolha uma coisa, sabendo que essa coisa vai trazer desafios, sabendo que essa coisa vai ter dificuldade, sabendo que todas as outras que você deixou para trás também poderiam dar certo, mas que você não poderia escolher tudo. Tem que escolher um. Então, assim, aqui é uma força que você tem para acessar, a força de sair da ilusão. Espelho revela um convite prático para essa semana, 7 dias a partir do dia que você vê essa leitura. Um convite prático para esse sagitariano aqui, para essa semana, para esse sagitariano que sentiu aqui. 10 de espadas. Sair da dor, sair do sofrimento. Um convite prático essa semana, sagitariano. Aqui pode ser alguém que, apesar de tudo isso aqui que foi falado, alguém que sente que pode manifestar, alguém que já percebeu que tem na sombra ali essa necessidade de sentir prazer e satisfação em tudo, as coisas têm que ter propósito, tem que falar com a minha alma, senão eu não faço. Tô buscando mais equilíbrio, mais maturidade. Se você sentiu toda essa leitura, aqui pode ser que você se encontra numa fase de muita dificuldade. Você está encontrando muita dificuldade, apesar de tudo isso aqui incrível tá acontecendo na sua vida, tem alguma dificuldade que está te impedindo de se movimentar, talvez. Sabe, uma dor emocional, um julgamento de pessoas, coisas que você ouviu. Tem alguma coisa te impedindo aqui, tem uma dor antiga, tem um sofrimento antigo que te impede, um sentimento de incapacidade de continuar, uma incapacidade de levantar e fazer acontecer. Então aqui, o convite para essa semana é para você se libertar dessa dor, desse sofrimento. Sabe? Quando alguma coisa te colocar para baixo, você fazer o esforço de tentar se levantar e tentar olhar para as coisas boas que estão acontecendo. O 10 de espadas é o fim de uma dor, de um sofrimento antigo, que te derrubou, que te deixou incapaz, que trouxe muita tristeza, muito sofrimento, muita frustração, traição, julgamento. E é sair disso. O convite essa semana é para se perceber longe disso, é para perceber o fim disso, é perceber que já doeu tudo que tinha que doer. É fazer um esforço para olhar o lado bom das coisas que tá acontecendo. É finalmente olhar que você mudou, você não é mais a mesma pessoa.
Alguma coisa sobre quem você é já mudou, a roda já girou, você já é outra pessoa. Você já tem novos talentos, você já adquiriu novos talentos, nova energia para a vida, novos propósitos. Então não combina mais com você esse sofrimento aqui, essa dor, essa estagnação. O convite para a semana é olhar para isso. Olhar que dor é essa, que sofrimento é esse que está me impedindo de me levantar e fazer o que eu tenho que fazer. Em fazer aquilo de acordo com o reconhecimento que eu já tenho sobre quem eu sou, sobre os meus novos talentos, sobre a minha nova energia, sobre a minha nova vitalidade. Então, toda vez que você, essa semana, sentir a dor, a preguiça, a vontade de ficar na cama, aquele sentimento de incapacidade, é você se lembrar que agora você quer realizar algo concreto, você tem capacidade de manifestar quem você quer ser. Aqui, o realizar algo concreto, manifestar, pode ser simplesmente a pessoa que você quer ser. Simplesmente a pessoa que você quer que enxerguem você. Eu quero que me enxerguem agora como uma nova pessoa, que é mais responsável, que é mais equilibrada, que não é tão chorona ou que não é tão brigona. É assim que você quer que enxerguem você? Então você vai se levantar e vai mostrar isso. E vai sair dessa dor, desse sofrimento que te impede, que te paralisa. É fazer o exercício para sair de algumas condições em que a vida colocou a gente. É só fazendo o exercício do esforço. Se agora você sabe que você está nessa condição de 10 de espadas, de dor, de sofrimento, de fui enganado, fui traído, ai, fui magoada a vida inteira, não acreditaram em mim a vida inteira, me julgaram a vida inteira, para sair disso é fazer o esforço de olhar para o que tem de bom. Se você já sabe disso, é fazer o que tem que fazer. As coisas não vão acontecer num toque de mágica. Vai ser o seu esforço de se olhar no espelho e falar: eu não sou isso aqui. Eu não sou essa dor. Eu não sou esse julgamento que fizeram de mim. Eu não sou essa traição que me magoou tanto na vida. Então eu vou levantar e vou fazer de acordo com aquilo que eu quero ser, com aquilo que eu quero ser vista, com aquilo que eu quero ter, com aquilo que eu quero realizar. Entende? E aí, para finalizar, espelho tarô revela a direção que se abre quando essa pessoa age com consciência, então. Qual é a direção que se abre quando esse sagitariano age com consciência? Saíram duas, eu vou aceitar. Rainha de Copas e os Enamorados. Um caminho de cura. Um caminho de cura. Um caminho de se cuidar mais. De se ouvir. De ouvir a própria intuição. De dar atenção à própria intuição. Um caminho que tem a ver com as suas virtudes, com a sua essência, tá? Aqui você tem esse sonhador na sombra aqui que quer fazer tudo, tem que ter propósito, tudo tem que ter significado, tudo tem que falar com o meu eu mais profundo, emocional. Se não fizesse sentido pra mim, não tá bom. Existe essa sombra? Ok, só que aqui a atenção é pra ver se isso não é um exagero, pra ver se isso não tá se iludindo demais, né? Como eu disse aqui, há a capacidade de sair da ilusão, de escolher uma coisa só. Tem essa sombra, mas é uma potência sua. É alguém que não aceita aquilo que não ressoa com o coração. E aí, quando você agir com consciência, o caminho que se abre para você é de cura e justamente de propósito. É um caminho de propósito, é um caminho que tem a ver com aquilo que você verdadeiramente com aquilo que você verdadeiramente quer fazer, aquilo que faz sentido para você realmente, mas sem ilusão, com maturidade emocional, com cuidado, com equilíbrio, sem excesso. Sem excesso da fantasia de acreditar que aquilo que traz um pequeno desprazer, um pequeno desafio, já não faz mais sentido.
sem essa ilusão, entendeu? A maturidade de entender que o caminho para o propósito, para as minhas virtudes, para aquilo que eu acredito, pode ter desafios também. A diferença é que eu vou ser capaz e eu vou ter vontade suficiente para superar esses desafios, porque eu sei que é algo que é o meu propósito, que é algo que eu amo fazer, que é algo que eu quero muito fazer, que é algo que faz sentido com a minha alma, que é algo que faz sentido com quem eu sou. Então vou estar disposto a superar esses desafios. Não é acreditar que não tem desafio, não é acreditar na mágica, na fantasia. Entende? Então, aqui, se você age com mais consciência, você encontra a sua cura interna para os seus sentimentos mais profundos, até para esse 10 de espadas aqui que você se encontra. E um caminho de acordo com a sua verdade, com quem você é, com o seu propósito. Tá? Então é isso que eu tenho para vocês, sagitarianos. Espero que tenha feito sentido. Me conte aqui nos comentários se ressoou com o seu momento, se você conseguiu de alguma forma identificar um comportamento, uma sombra, né, que tá acontecendo aqui com você. Me conta, eu vou ficar muito feliz em saber. Você também me ajuda aqui a crescer o canal. Se você gosta do meu tipo de leitura, se você gostou desse tipo de leitura, se inscreva aqui para ficar por dentro de todas as outras. Curte, comenta, compartilha. Eu não sei se o meu vídeo tem aí a opção de hypar. Se tiver, hypa meu vídeo para me ajudar também. Eu vou ficar muito feliz. Eu agradeço quem ficou até aqui. Um grande beijo e até as próximas leituras.